Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo passa o dia votando a regra para afastar parlamentares e decide por 6 votos a 5 que o Congresso pode rever a medida contra congressistas. Temer tem obstrução parcial na artéria coronária, mas só deve fazer cateterismo depois da votação da denúncia na Câmara. Lula apresenta mais recibos de aluguel do apartamento em São Bernardo e pede audiência com Sérgio Moro para entregar os documentos originais. TCU bloqueia os bens de Dilma e ex-membros do Conselho da Petrobras por prejuízo na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um homem que se passava por policial federal foi preso hoje. Ele é acusado de roubar e estuprar uma mulher depois que ela saiu de um supermercado nos Jardins, aqui em São Paulo. Adson Muniz Santos, de 35 anos, foi preso quando caminhava numa rua do bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital, e levado para a primeira delegacia da mulher na região central. O homem é suspeito de ter se passado por um policial federal para sequestrar e estuprar uma mulher na última sexta-feira. Nunca estuprei ninguém forçado. Com os suspeitos, policiais apreenderam uma réplica de arma de fogo, além de um distintivo falso da Justiça Federal e uma carteira de vereador da cidade de Jussiape, na Bahia, que fica a 550 quilômetros de Salvador. Adson já disputou várias eleições para os cargos de deputado estadual e federal e foi filiado ao PDT e PRB, partido pelo qual se elegeu vereador. Ele estava sendo procurado desde sexta-feira da semana passada, quando abordou uma mulher de 48 anos, se identificando como policial federal. A vítima foi rendida quando saía deste supermercado na Rua Augusta, na região dos Jardins. Câmeras de segurança do local mostram a hora em que o homem se aproxima do carro e apresenta o falso distintivo. Assustada, a mulher abre o veículo. Ela ficou por 3 horas em poder do criminoso. Foi obrigada a sacar R$1.000 de um caixa eletrônico e depois abusada sexualmente. 1h30 antes, uma outra mulher disse ter sido abordada pelo mesmo homem, mas desconfiou e fugiu. A polícia acredita que o homem vinha agindo desde 2012. 5 mulheres já fizeram o reconhecimento dele. Pelo menos 2 confirmaram ter sido vítimas de estupro. Segundo a delegada responsável pelo caso, o falso policial também se passava por um produtor de TV que recrutava mulheres para participar de um reality show. Nessa abordagem, ele convencia as vítimas a se deslocarem a um hotel próximo para tirarem fotos de biquíni. E aí, dentro do hotel, ele já se mostrava mais agressivo. E aí, ele mostrava que a gente entende hoje que acho que é um simulacro de arma de fogo para praticar atos libidinosos com as vítimas. O PRB da Bahia confirmou que Adson Muniz foi filiado, mas que foi destituído do partido. A legenda não informou, porém, quando ocorreu o desligamento. O nome de Adson consta no Diário da Justiça do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia como candidato do PRB nas eleições passadas. A polícia não prendeu ninguém ainda depois do arrastão que levou pânico a motoristas na ponte do Morumbi, na Zona Sul, ontem à noite. Os bandidos quebraram vidros e levaram objetos de dentro dos carros. A repórter Sabrina Pires acompanhou as investigações. Tudo aconteceu aqui na ponte do Morumbi, no fim da tarde de ontem. As imagens foram feitas de dentro de um dos carros parados no trânsito e mostram pelo menos 3 criminosos pulando a grade que divide a pista dos veículos da passarela dos pedestres e roubando os motoristas que seguiam no sentido da Avenida Roque Petroni Júnior e pulando de volta. Eles chegam a quebrar o vidro de um carro vermelho. Segundo a motorista que registrou o boletim de ocorrência, os assaltantes foram muito violentos, estavam armados e levaram a bolsa, o celular e um anel dela. Os bandidos fugiram. A polícia acredita que uma quadrilha atue aqui na região e aproveite os congestionamentos para fazer arrastões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no último ano, 8 pessoas foram presas por esse tipo de crime, o que teria diminuído a incidência de ocorrências. O caso de agora foi registrado na delegacia de número 96 e o policiamento preventivo aqui do local, de acordo com a polícia, foi reforçado.
O Senado aprovou ontem um projeto que transfere à Justiça Militar o julgamento de crimes dolosos praticados por militares contra civis em operações. A matéria foi aprovada por 39 votos favoráveis e 8 contrários. Atualmente, a lei determina que a Justiça Comum é responsável por esse tipo de caso. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. Ex-presidente Dilma Rousseff e ex-ministro Antônio Palocci têm bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União. A decisão levou em conta a atuação de ambos na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. A aquisição teria causado um prejuízo à Petrobras de 580 milhões de dólares. Na época, Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil do governo Lula e presidia o Conselho de Administração da Petrobras. Dilma votou favoravelmente a compra de 50% da refinaria nos Estados Unidos por 360 milhões de dólares, valor muito superior aos 42 milhões e meio pagos um ano antes pela belga Astra Oil pela refinaria inteira. A ex-presidente sempre negou qualquer responsabilidade no negócio e atribuiu a decisão a um parecer falho elaborado pelo então diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. A decisão também atinge outros 5 ex-conselheiros da diretoria da estatal que seguiram o voto de Dilma e aprovaram a aquisição. Entre eles, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. No voto, o relator do processo, o ministro Vital do Rego, afirma que não se tem dúvida de que o Conselho contribuiu para a prática de gestão de ato antieconômico no que se refere à aquisição da primeira metade da refinaria. O bloqueio é solidário entre todos os investigados. Dilma e os outros ex-conselheiros têm 15 dias para recorrer da decisão ou depositar na conta da Petrobras o equivalente em reais a 580 milhões de dólares. O valor foi estipulado pelo TCU como necessário para ressarcir a estatal do prejuízo causado pela compra da refinaria de Pasadena, muito acima do preço de mercado. O relator também questiona a decisão anterior do TCU que isentou parte do Conselho de Administração da Petrobras na compra do restante da refinaria em 2012 por 407 milhões de dólares. Em agosto passado, o plenário do tribunal condenou José Sérgio Gabrielli e Nestor Cerveró pelo envolvimento na aquisição da segunda metade da refinaria. Os dois foram obrigados a ressarcir a Petrobras em 80 milhões de dólares e pagar multa de 10 milhões de reais cada. No voto de hoje, o ministro concluiu que todos aqueles que participaram da valoração da refinaria de Pasadena no momento de aquisição dos 50% iniciais devem ser responsabilizados pelo débito total, pois o próprio contrato se valia daqueles valores para calcular o preço das ações remanescentes. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentaram à Justiça Federal mais 6 recibos referentes a pagamentos do aluguel do apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo. O imóvel é alvo de um processo relacionado à Operação Lava Jato. A defesa de Lula afirmou também que possui os originais dos recibos pedidos pelo juiz Sérgio Moro e pediu ao magistrado uma audiência para que os documentos sejam entregues. Os advogados ainda pediram que seja feita uma perícia nos documentos. A propriedade do apartamento faz parte da denúncia que acusa o petista de receber propina da Odebrecht em decorrência de contratos entre a empresa e a Petrobras. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, mandou soltar o ex-presidente da Eletronuclear, o almirante Otton Luiz Pinheiro. O militar pediu para se recuperar de um tratamento de câncer de pele em casa. Pinheiro foi preso pela primeira vez em 2015 durante a Operação Radioatividade, 16ª fase da Operação Lava Jato, em Curitiba, que desvendou um esquema de corrupção nas obras da usina nuclear de Angra 3, que é da Eletronuclear. O almirante chegou a ser solto, mas foi preso novamente em julho de 2016 por ainda exercer influência na Eletronuclear. No mês seguinte, ele foi condenado a 43 anos de prisão pelo juiz Marcelo Bretas. E o presidente Michel Temer tem uma obstrução parcial em uma artéria coronária e deve fazer um cateterismo nos próximos dias, mas só depois da votação da nova denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. No fim do mês passado, Michel Temer fez exames no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi constatada a obstrução parcial da artéria coronária.
O presidente da República chegou a estudar a realização do procedimento na última sexta-feira, mas optou por adiar a intervenção de desobstrução da artéria para depois da votação pela Câmara dos Deputados da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução à justiça, o que deve ocorrer até o fim deste mês. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto declarou que Temer goza de perfeita saúde aos 77 anos e diz que os exames não constataram nenhum problema reportado ao presidente pelos médicos. A assessoria da presidência disse ainda que, se houver alguma informação diferente da oficial, a pessoa credenciada a falar do assunto é o médico particular do presidente, Dr. Roberto Calil Filho. Nos bastidores de Brasília, a informação é que Temer se aborreceu com a divulgação do cateterismo e nega para não enfraquecer a articulação política em favor dele na votação da denúncia oriunda da Procuradoria-Geral da República. Os dias estão bem parecidos aqui em São Paulo. Faz um calorão à tarde, aí as nuvens ficam mais carregadas e chove de forma pontual, mas até com forte intensidade. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no feriadão. Mariana Armentana traz os detalhes da previsão pra gente. O feriado promete ser bem parecido com o dia de hoje, só que com mais calor ainda em todo o estado, inclusive aqui na região metropolitana. Teremos mais uma madrugada quente, com mínima de 19 e amanhã à tarde pode fazer até 34 graus por aqui. Aí na sexta-feira quase nada muda, teremos mínima de 18 e calorão à tarde também na casa dos 34 graus. E no sábado a máxima prevista fica em torno dos 32 graus. E fique atento à nossa previsão do tempo, porque eu já adianto que a partir de domingo o tempo muda por aqui. O governo Michel Temer decidiu revogar a condição de refugiado do ex-guerrilheiro Cesare Battisti, caso o Supremo Tribunal Federal não conceda um habeas corpus preventivo ao italiano. Logo que soube da pressão do governo da Itália para que Michel Temer revogasse a condição de refugiado de Cesare Battisti, a defesa do italiano entrou com um pedido de habeas corpus na Suprema Corte Brasileira no fim de setembro para tentar preservar a liberdade dele no país. O pedido está sob a análise do ministro Luiz Fux do Supremo. O presidente Michel Temer já teria decidido deportar Cesare Battisti para Roma, segundo o jornal Folha de São Paulo, e estaria aguardando apenas a análise de Luiz Fux para anunciar a revogação. A estratégia do Planalto é aguardar a apreciação do STF antes que o presidente assine o decreto de extradição do italiano. Aliados do presidente da República dizem, porém, que caso a corte demore para se posicionar sobre o tema, que não tem data definida para ser julgado, a subchefia de assuntos jurídicos da presidência da República vai elaborar um parecer para que Michel Temer chancele a volta de Battisti à Itália, mesmo sem autorização da Suprema Corte. Economia. O comércio varejista brasileiro apresentou crescimento de 3,6% nas vendas em um ano. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o melhor resultado desde 2013. Na comparação com julho, as vendas do comércio caíram 0,5%. Este recuo aconteceu após 4 meses seguidos de crescimento, período em que houve um ganho acumulado de 2,1%. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O comércio vendeu menos em agosto do que em julho. E em julho não tinha crescido nada em relação a junho. Mas se a gente inclui nessa conta a venda de carros e material de construção, o resultado é um pouquinho melhor. O resultado da produção da indústria também foi uma pequena surpresa negativa em agosto. É para se preocupar? Bom, não é muito. A economia ainda está descongelando, mas não tem micro-ondas ou banho-maria para acelerar a coisa. Vai ser devagar, com algumas pequenas recaídas. Como a gente pode saber que agosto foi apenas uma recaída? Como a gente pode saber que a melhorazinha dos últimos meses não dependeu só da liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS, por exemplo? Os economistas usam alguns termômetros para tentar medir a temperatura da economia antes que saiam os números oficiais do que realmente aconteceu em um mês. Os indícios para setembro voltaram para o azul. Ainda não há, claro, o número oficial de setembro, mas os indicadores do comércio são melhores. Na indústria também. A produção e a venda de carros voltaram a aumentar. As pesquisas mostram ainda que a confiança econômica de consumidores e empresas para setembro também é positiva. Enfim, apesar da queda de agosto, no conjunto deste ano, os resultados de comércio e indústria são melhores do que no ano passado.
No fim de 2017, é bem provável que tenhamos recuperado as perdas de 2016, mas ainda tem um buraco de 2015 para tapar. Por que a economia não cresce mais rápido? Porque as empresas e o governo não investem mais em negócios e obras novos. As empresas não investem porque estão ociosas, vendem pouco, não precisam aumentar a capacidade de produção. O governo não investe porque está quase quebrado. No resumo da ópera, juros e inflação menores, além de menos endividamento das famílias, devem ajudar a pequena recuperação a continuar, mas que só vai parecer menos minúscula lá pelo final do ano, no Natal. Boa noite. Em entrevista a jornalistas nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo não pretende aumentar a carga tributária, mas admitiu que há estudos preliminares sobre mudanças no PIS e no COFINS. Mas para Meirelles, uma eventual elevação das alíquotas não significaria aumentos de impostos, já que compensaria a decisão do Supremo Tribunal Federal, de março, de excluir o ICMS da base de cálculo dos impostos. Os tributos são pagos por empresas de todos os setores e ajudam a financiar a Previdência Social e o seguro-desemprego. Só nos 6 primeiros meses desse ano foram registradas quase 24.500 ocorrências policiais por tráfico de drogas no estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, maconha, cocaína e crack são as substâncias mais comercializadas no estado e na capital. Média de 135 ocorrências de tráfico de entorpecentes por dia. Nos 6 primeiros meses de 2017, os registros oficiais apontam mais de 24.400 casos atendidos pela polícia de venda de drogas no estado de São Paulo. Pela Lei de Acesso à Informação, o Jornal da Gazeta conseguiu números exclusivos sobre a apreensão de drogas aqui em São Paulo. Maconha, cocaína e crack são as mais comercializadas, tanto no estado quanto na capital. Com destaque para a cocaína, que mesmo antes de 2017 terminar, já supera em quase 70% a quantidade de toneladas apreendidas em todo o ano passado. Isso no estado, porque aqui na capital, essa diferença passa dos 100%. Este ano já foram 3,5 toneladas apreendidas na capital paulista. Quando os dados envolvem todo o estado, são mais de 10 mil quilos de cocaína apreendida. Na cesta das drogas mais vendidas, a maconha é a campeã. 64 toneladas até agora, o que representa quase o total que a polícia apreendeu nos 12 meses do ano passado. E o crack, em 2017, já se aproxima de 1 tonelada retirada do mercado. Ontem, uma operação da Polícia Federal em Santa Catarina, São Paulo e em outros 4 estados prendeu 60 pessoas, entre funcionários de portos, despachantes e grandes empresários do sul do país, apontados como os chefes de 2 quadrilhas. Segundo a polícia, a cocaína saía da Colômbia em pequenos aviões e era embarcada em contêineres no complexo portuário Itajaí Navegantes, em Santa Catarina. Com o plenário dividido e com votos duros e polêmicos de vários ministros, o Supremo Tribunal Federal decidiu que um parlamentar só pode ser afastado do cargo sem flagrante e com o aval do Congresso Nacional. A decisão favorece o senador Aécio Neves, do PSDB, que foi afastado do cargo por decisão do ministro Edson Fachin no dia 3 de outubro. Na decisão do plenário, o afastamento de parlamentares do cargo só pode acontecer se houver flagrante. Com isso, nos casos onde o Supremo Tribunal Federal emitir ordem de afastamento sem flagrante, a Casa Legislativa deve ser consultada e deve dar a palavra final sobre o afastamento. O resultado no plenário foi de 6 votos a 5. A sessão, que normalmente acontece à tarde, hoje começou durante a manhã, com a presença de todos os ministros e com um voto inicial do relator do processo, o ministro Edson Fachin, muito duro em relação à independência do Poder Judiciário. Estender essa competência para permitir a revisão por parte do Poder Legislativo das decisões jurisdicionais sobre medidas cautelares penais significa ampliar a imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é dada pela Constituição. É uma ofensa ao postulado republicano e é uma ofensa à independência do Poder Judiciário. Os votos que se seguiram também foram enfáticos no respeito à independência e responsabilidade de cada poder. O direito não deve ser interpretado fora da realidade em que está inserido. E o momento atual é um momento
de revelação de esquemas espantosos de corrupção sistêmica e endêmica que ocorreram no país. Resta saber, portanto, se a Constituição deve ser interpretada de modo a permitir que a sociedade brasileira enfrente esse mal, ou se ela deve ser interpretada, ao contrário, de modo a se criar o máximo de embaraço ao aprimoramento, à transformação dos costumes no país. O primeiro a discordar foi o ministro Alexandre de Moraes, seguido por outros ministros, como Dias Toffoli e Marco Aurélio Mello. Não podemos confundir o que é estruturante, que é o continente, um poder do Estado, um poder democrático, o poder legislativo, com o conteúdo, com eventuais parlamentares que se desviam da legalidade. Como não podemos confundir o poder judiciário com eventuais juízes que se desviam da legalidade, o Ministério Público com eventuais procuradores que se desviam da legalidade, o Executivo da mesma forma. E quando a sessão estava empatada em 5 votos a 5, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, deu o voto que decidiu o processo e autorizou que as casas legislativas sejam consultadas em relação ao afastamento de parlamentares sem flagrante delito. Com o resultado de 6 a 5 no dia 17 de outubro, o Senado Federal volta a se reunir para decidir se aceita ou não a decisão do Supremo e mantém o afastamento de Aécio Neves do PSDB. A decisão deve favorecer o tucano, que pode voltar às atividades legislativas de acordo com a decisão do plenário da Casa, onde ele mantém grande influência, apesar de todos os inquéritos que responde no Supremo. Aécio Neves foi afastado do cargo sob a acusação de obstrução à justiça. Ele foi flagrado pedindo R$2 milhões ao dono da JBS Friboi, Joesley Batista. Notícias internacionais: os incêndios no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, continuam fora de controle. Pelo menos 21 pessoas já morreram e mais de 2.000 casas foram destruídas. Segundo os bombeiros, as altas temperaturas, junto com o tempo seco e os fortes ventos que atingem a região, podem gerar novos focos. Até agora, mais de 15.000 alqueires foram queimados. Cerca de 20.000 pessoas já deixaram suas casas. Em Sonoma e Napa, áreas vinícolas foram duramente afetadas pelo fogo. 655 pessoas estão desaparecidas. A presidência declarou hoje a situação na Califórnia como grande desastre e nos próximos dias o estado começa a receber dinheiro federal para os trabalhos de combate ao fogo e reconstrução. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, vai pedir esclarecimento formal sobre a independência da Catalunha. O questionamento é um requisito formal para que alguma medida seja tomada, entre elas a suspensão da autonomia da Catalunha. O líder catalão afirmou que a assinatura da declaração de independência foi um ato simbólico, mas que ele quer manter o diálogo com Madrid, o que foi considerado uma ação confusa pelo governo espanhol. As autoridades catalãs devem responder até a próxima segunda-feira. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, bom descanso, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony e Ivon, tudo seu. Tem um ótimo feriado também, mas estamos de volta aqui amanhã, hein? Até lá. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, todo seu.